Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Nilson e nós vamos, eh, ver agora, estudar agora a estrutura de seleção 2, partindo aí para o nosso quarto módulo e, por último, fazer a nossa prova, Então, a nossa prova ela é bem simples, tá? Não vai ser muito difícil, não. Vou apenas cobrar que vocês façam um algoritmo lá na hora, né? Vou ter um tempo, estipular um prazo para vocês completarem o exercício lá mesmo na sala e, e executar, certo? Se caso não dê para a gente executar no computador, a gente faz no papel, que é sucesso. Beleza? Então, vamos aqui na nossa aula ver como que é a nossa segunda estrutura de seleção. É bem simples, tá? Agora a gente vai ver a estrutura escolha caso, tá? Também é de seleção, também dá para a gente selecionar ali algumas partezinhas, alguns blocos que o nosso programa tem que executar, tá? E a gente vai encadear mais de uma estrutura. Ou seja, como assim? A gente não encadeava vários se não, agora a gente vai encadear também se não, com essa estrutura escolha caso. Olha que maravilha, né? Então a gente vai conseguir fazer isso, encadear várias estruturas umas nas outras, tá? É importante por quê? Porque, de novo, expande a nossa lógica de programação, né? Expande as formas como a gente pode programar, certo? E aí, abre caminho para novos programinhas. Ok? Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona a estrutura escolha caso. Na verdade, eu coloquei aqui o fluxograma, de como que é. E aí a gente começa bem aqui, a estrutura e ela já é intuitiva, Escolha. Vai escolher o quê? Vai escolher exatamente uma variável. Então, ela vai ter que escolher uma variável, ter que definir uma variável para que essa estrutura escolha. Caso ela for igual ao primeiro caso, então ela executa o bloco um. Caso contrário, ela executa, não, ela vai para o caso 2. Então, basicamente é o seguinte, ela vai pegar essa variável, testar se ela é igual ao caso um. Se isso for verdade, então ela executa o bloco um. Se for falso, ou seja, não é igual, ela vai para o segundo caso e testa. É igual? Não. Então ela vai para o terceiro caso. Se não for igual, então ela vai para um outro caso, um default, como se fosse um caso que não tivesse dentro do estabelecido. E aí ela executa o bloco 4, certo? Mas se alguns desses casos bater com a variável que ela escolheu, então beleza. Ela executa um desses blocos aqui e vai para o fim sem executar o outro bloco seguinte. Como assim? Se caso for verdadeiro, o 1, então ela executa o bloco 1 e vai para o fim. O bloco 2, o 3 e o 4, isso não vai ser executado. E por isso o nome estrutura de seleção. Ela selecionou o bloco que vai ser executado. Entendeu? Então é dessa forma que funciona a escolha caso. Beleza? A gente, tem aqui um exemplo, de como a gente utiliza ela programando, Como que é a sua sintaxe. Então a gente vai vir, ó, escolha variável, certo? Aqui dentro eu coloco a variável que vai ser escolhida por essa estrutura. Caso ela for igual ao valor um, então ela executa o bloco um. Caso for valor 2, ela executa o bloco 2. Caso valor 3, ela executa o bloco 3. Em um outro caso, ela executa o bloco 4. E aí, novamente, eu venho com o meu fim escolha, para dizer que acabou ali o comando, certo? Vejamos um exemplo. Uma calculadora, por exemplo, ela pode ser programada utilizando essa estrutura de seleção. Exatamente. Como assim? Ora, tá aqui, o nosso exemplo. A gente tem vários botões, onde a gente pode somar, multiplicar, subtrair ou dividir numa calculadora, Tem até mais botões. Mas nesse caso vamos representar apenas estes. E aí eu vou escolher a opção que eu quero, a opção que o usuário deseja. Então, fazendo isso, caso a opção escolhida for soma, então ele vai somar o valor de um mais um valor 2, serão os números que o usuário colocou na tela, não é verdade? Então, beleza, mas se caso ele escolheu a opção multiplicação,
Então, nesse caso, ele vai multiplicar o valor 1 com o valor 2. Olha que maravilha. E assim sucessivamente, com subtração e divisão. E um outro caso é caso ele não tenha escolhido nenhuma dessas operações. Então, o meu programinha vai simplesmente dizer opção inválida. Ok? Eu também posso, né, com outro exemplo, usar as condições se e se não, né, dentro de um escolha caso. Como assim? Eu vou simplesmente encadear essas duas estruturas. Como? Ora, vejamos um exemplo. A gente sabe que não podemos, né, dividir por zero. Isso é uma indeterminação. Não conseguimos pegar um valor 5, por exemplo, e dividir por zero. Isso não existe. Então, a gente pode criar uma condição lá no caso de divisão, né? Ó, aqui tem o caso de divisão, certo? Aqui nesse caso ele vai executar um bloco. Que bloco? Esse daqui. Percebe aí novamente que essas estruturas não são independentes, né? Elas não são, elas podem sim estar ligadas umas nas outras, né? Como a gente viu lá naquele outro módulo. Então, dessa forma aqui, ela também está junta com outra estrutura, entendeu? Nesse bloco aqui, eu posso digitar qualquer coisa, desde que atenda à lógica de programação, certo? Então, beleza, olha só. Caso a opção que o usuário escolheu for divisão, ele vai testar. Se esse valor que o usuário colocou for igual a zero, então escreva resultado inválido, porque eu não consigo dividir um valor por zero, certo? Se não, ou seja, caso contrário, o valor 2 seja diferente de zero, então beleza, eu posso fazer a divisão tranquilamente. Então, olha só que maravilha. Eu usei aqui uma condição, né, uma condição para que eu possa realizar essa divisão, certo? Eu também posso fazer o inverso, eu também posso colocar um escolha caso dentro de um se não. Como que eu posso fazer isso? Olha aqui um exemplo. Se a minha calculadora tiver vários modos, né, sei lá, modo para realizar conta algébrica, né, soma, multiplicação, subtração, divisão, o modo para ele fazer um gráfico, por exemplo, né, pode ter vários modos na minha calculadora. Então, eu só posso realizar contas de soma, multiplicação, subtração e divisão se eu tiver no modo conta da minha calculadora, certo? Então, nesse caso, eu vou simplesmente criar uma condição aqui em cima. Se modo conta for verdadeiro, ou seja, se for verdadeiro, significa que eu estou no modo conta da minha calculadora. Então, se for igual a verdadeiro, eu vou conseguir fazer, né, aquelas opções para as somas, multiplicações, subtrações ou divisões normais da minha calculadora. Né? E, de novo, eu tenho um outro caso, né, aqui, que é a opção inválida, que é caso não tenha, eu tenha escolhido uma opção que não esteja na calculadora. E aí eu venho para o meu fim escolha. Ó. Percebe que o comando, né, a estruturazinha do escolha caso, está aqui dentro. O blocozinho de escolha está aqui dentro ó, desse escopo. Está aqui dentro. Não consegui fugir da lógica de programação. Está tudo nos conformes. Beleza? E aí eu venho, ó, se isso for verdadeiro, beleza, ele executa isso aqui. Mas se for falso, ele vai para onde? Vai lá para o se não, né? E aí ele vai escrever para mim, ó, entre primeiro no modo conta, para eu poder fazer essas multiplicações aqui. Se somas, subtrações, enfim. E aí, de novo, né? Tem aqui as nossas estruturas de seleção unidas. Eu selecionei blocos para que o meu programa possa continuar, né? Possa executar. E consegui utilizar o escolha caso também para escolher essas estruturas, né? Para selecionar, né, essas estruturas. Olha que bacana, né? Então, beleza. A gente pode finalizar aqui essa videoaula porque simplesmente o escolha caso funciona dessa forma. E juntando com a outra estrutura, também é dessa forma aqui. Então, pessoal, até mais. A gente se vê, né, na próxima aula, quando a gente estiver executando
outros exercícios. Tchau, tchau.